Bom, como vocês sabem, fazem 6 anos que eu moro aqui no Canadá e eu vim parar aqui através da TI. Então, com base no meu histórico de carreira em TI, eu consegui uma job offer que me trouxe aqui pro Canadá. E nada disso seria possível se não fosse o inglês. Mas afinal, qual o nível de inglês que eu preciso ter para arrumar um trampo na gringa? Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. Bom, e como vocês também já devem saber, a grande maioria das empresas hoje elas são globais, são empresas que estão ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em vários países da Europa, empresas de jogos, Google, Facebook. Mesmo ela tendo algumas células no Brasil, muitas delas têm células no Brasil, a grande maioria dos profissionais de TI hoje trabalham fora, né, dessas grandes empresas. E se você busca uma carreira internacional, né, uma carreira como profissional, seja morando fora do país ou trabalhando remotamente para alguma dessas empresas do Brasil, é fundamental que você tenha inglês. Não tem como fugir, não tem como escapar. Porque se você não tiver inglês, você não vai conseguir se comunicar, e sem se comunicar você não vai conseguir arrumar um emprego. Fácil. E eu vou entrar no mérito da importância de você fazer o inglês, você ter inglês mesmo que você não queira vir pra fora, mas eu vou falar isso na sequência. Primeiro eu quero conversar um pouquinho com você sobre as oportunidades internacionais mesmo, né? E por que você deveria fazer inglês? Por que você deveria estudar inglês para buscar uma carreira internacional? Seja para imigrar para outro país, seja para ir morar em outro país, ou seja para você continuar no Brasil aí, mas trabalhando remoto. E simplesmente a diferença é tipos e tamanhos de projetos. Você vai conseguir trabalhar em projetos que você não trabalharia no Brasil, algumas tecnologias que você só encontra aqui fora, tipo trabalhar em redes sociais, trabalhar em empresas grandes de jogos. Esse tipo de trabalho você só consegue se você estiver fora do país, e para isso você precisa falar inglês. Mas acima de tudo, ganhar em dólar. A grana é muito maior, tá? Comparando o salário brasileiro, que já é um salário bom para TI, com o salário para quem trabalha remotamente ou trabalha fora, trabalha em outro lugar do país, assim, é 5 vezes mais do que o salário brasileiro. Se você realmente pretende chegar a um nível de sênior, ganhar uma grana legal e ainda fazer essa grana dobrar ou até triplicar, dependendo da área de atuação que você estiver fazendo, o inglês vai ser fundamental para você conseguir achar essas oportunidades. E agora vamos falar um pouquinho sobre tipo de inglês. Primeiro eu quero tirar um mito, né? Pra você que quer imigrar ou quer ir pra fora, não existe inglês intermediário, tá? Ou você fala ou você não fala, né? E aí entra outros dois pontos, né? Que existem dois tipos de inglês. Existe o inglês técnico e existe a fluência de comunicação. Desde quando você tá no Brasil, mesmo que você não esteja trabalhando pra empresa gringa, tá? Você vai ter que ter um inglês técnico que é pra você entender tecnicamente as coisas em inglês, tá? E isso é natural, você não precisa estudar inglês pra você começar na área, não precisa estudar inglês pra você conseguir seu primeiro emprego, mas com o tempo esse seu inglês técnico ele vai ter que ir melhorando, porque você vai ter que ler documentação em inglês, você vai ter que aprender linguagens que muitas vezes algumas informações são só em inglês, você vai ter que ler documento, você vai ter que escrever códigos que são escritos em inglês. Então esse inglês técnico ele é fundamental em todo momento da tua carreira de TI, tá? O quanto antes você conseguir adquirir esse inglês técnico, ele é melhor pra você, tá? E o inglês técnico não é o inglês de você falar tecnicamente, mas sim de você entender os termos, saber o que cada um daqueles termos significa, então saber o que é um if, o que é um else, o que é um... Fugiu os termos agora. O que é um for, o que é um for each, o que é um board, termos técnicos que a gente utiliza, sabe? Daily, stand-up, esse tipo de termo que a gente utiliza no dia a dia. Tem alguns termos meio coach aí no meio, tá? Que eu puxei um pouco mais pra área de gestão. Mas falando em termos técnicos mesmo ali, é realmente você entender os termos em inglês e o que ele significa, a tradução desse termo pra você realmente entender o que você tá fazendo no teu código, né? O que é um async, por exemplo, que é a sincronicidade, coisas desse gênero, beleza? E aí a gente entra no inglês de fluência de comunicação, que esse vai ser fundamental pra você conseguir uma vaga fora, tá? Imagina comigo, se você não for fluente, você não conseguir se comunicar em inglês, primeiro, você não vai conseguir passar o teu conhecimento técnico. É o que eu vivo falando. Se o teu nível de comunicação, nesse caso em inglês, se o teu nível técnico é nível 10, mas o teu nível de comunicação, nesse caso em inglês, é 5, o teu nível técnico vai cair para 5. Você não vai conseguir passar todo o teu conhecimento técnico de uma forma que seja mais transparente para quem tá entendendo do outro lado, que tá falando uma outra língua, tá bom? E outro ponto é, você vai estar concorrendo com pessoas que estão naquele país. Então imagina se você está concorrendo para uma vaga, seja para morar fora ou para trabalhar remoto, uma vaga para uma empresa nos Estados Unidos. Não vai ser só candidatos brasileiros que vão estar participando dessa vaga. Vão ter candidatos também que são de fora, que vão estar participando. Então o teu inglês vai ter que ser bom. Você vai ter que conseguir se comunicar para que o teu conhecimento técnico seja apresentado de uma forma que seja melhor do conhecimento técnico daquele profissional que está concorrendo com você, que já fala nativamente o inglês, tá? Então se você pretende isso, foque muito na comunicação verbal, na comunicação mesmo, na fala, tá? Caraca. Fugindo dos termos, cara. Foque muito na fluência do teu speaking, né? Na fala e no listening também. Você precisa escutar, entender, interpretar e conseguir responder. Então você fazer a conversa mesmo, fazer a conversação é o principal que você precisa se você precisa ir pra fora. Eu sou um exemplo disso. Meu nível de inglês gramatical e leitura, ele evoluiu com o tempo, mas pra eu conseguir oferta de trabalho aqui no Canadá, eu treinei só conversação mesmo. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre como você melhorar ele e também como você se preparar para as entrevistas em inglês, mas eu fiz alguns macetes, porque meu inglês
inglês não era tão bom. Eu já falei em alguns vídeos que o inglês não era tão bom quando eu comecei, quando eu consegui vir aqui pro Canadá, tanto quando eu cheguei aqui, eu sofri bastante. Eu não recomendo que vocês façam isso. Eu recomendo que vocês tenham inglês melhor mesmo, tá? Mas pra eu conseguir essa oportunidade, eu treinei todas as perguntas possíveis que os entrevistadores podiam me fazer. Mas Na prática, eles não me perguntaram nada disso e eu consegui me comunicar. De certa forma, eu consegui me comunicar e consegui fazer a entrevista, consegui passar nos processos e ser contratado. Mas quando eu cheguei no Canadá, eu vi que meu inglês era ruim. Então, síndrome do impostor, medo de ser mandado embora a qualquer momento, sofri bastante no começo com relação a isso. E como que a gente faz pra resolver esse problema? É estudando. Eu estudei muito. Hoje meu inglês é muito bom. Dá pra melhorar muito ainda, tá? Mas pensando que o inglês é minha segunda língua, comparando com isso, é um inglês bom, tá? Eu consigo me comunicar, consigo fazer tudo que eu preciso fazer em qualquer tipo de ambiente. Como eu tava conversando com a minha filha essa semana, que o meu inglês tá tão bom que eu tô conseguindo até fazer as piadas de tiozão em inglês, né? Que são as dead jokes. Então... My friend David lost his ID. Now he's just Dav. Eu consigo me comunicar legal, ter uma conversação. Se é a mesma pessoa que eu sou em português, consigo ser ela em inglês. Então é importante você evoluir isso, né? E pra você fazer isso, realmente é só com imersão. E agora eu quero contar um pouquinho pra vocês ali, brevemente, sobre a minha história e a do Marco, né? Eu vim pro Canadá em 2018, então em 2018 eu mudei pra cá, falava pouco inglês, estudei muito inglês no primeiro e no segundo ano pra ter um inglês razoável. Hoje em dia, como eu tô imerso na cultura e no dia a dia aqui, já sou cidadão canadense, mas como eu tô imerso nisso aqui, o inglês faz parte do meu dia a dia, então é difícil eu perder esse inglês. Às vezes, principalmente agora que eu tô com a Refatorando full time, que o time todo é brasileiro, a gente não conversa em inglês, eu me forço a sair de casa, conversar com outras pessoas pra manter meu nível de inglês também, mas o importante é você ter essa imersão. Isso transformou minha vida, tá? A TI e o inglês transformaram minha vida. E foi muito importante, não só financeiramente, mas qualidade de vida, dar a oportunidade para meus filhos de terem uma educação diferenciada, terem uma segurança que hoje eu consigo tranquilamente deixar eles irem sozinhos na rua, coisa que eu não conseguia deixar no Brasil, né? São questões que eu não quero entrar a fundo comparando a Brasil e outros países fora, mas são oportunidades que eu tive só por causa do inglês. Se não fosse o inglês e meu conhecimento de TI, eu não teria conseguido, né? E financeiramente também. E falando um pouco sobre financeiramente, eu quero falar um pouco do Marco também, que o Marco, meu sócio, vocês já viram eles aqui, vários vídeos aqui no canal. Ele não mora fora, ele mora no Brasil, mora em Curitiba, mas ele trabalhava antes de ficar full time na Refatorando, ele trabalhou durante 2 anos, desde a pandemia ele começou a trabalhar, 3 anos então. Desde a pandemia ele começou a trabalhar remotamente pra empresa gringa e o salário dele triplicou. Então ele conseguiu fazer muita coisa financeiramente, qualidade de vida pra ele, pra família dele, escola melhor pro filho, tudo isso por causa do inglês. Então ele já tinha conhecimento em TI, já era um cara sênior em TI. O Marco, ele é mais da gestão do que da parte técnica, mas ele já era sênior da área de TI, tinha um salário bom no Brasil, ganhando, trabalhando pra empresas brasileiras, mas ele conseguiu mais do que dobrar o salário dele só com o fato de falar inglês. E é um processo que é longo, tá? Então não achem que vocês vão estudar 6 meses, 3 meses de inglês, vão sair fluente, vão conseguir dobrar e triplicar o teu salário. São anos e anos de estudo que vocês precisam se preparar, tá? Então aceitem que isso vai fazer parte do processo, tá bom? Mas como eu falei anteriormente, para você começar na TI, começar a trabalhar os seus primeiros empregos, você não precisa falar inglês, tá? Eu tenho 22 anos de carreira em TI e meus primeiros, 12, 13 anos de carreira eu não falava inglês. Eu só tinha inglês técnico e depois que surgiu a oportunidade de Canadá, que foi quando eu comecei a estudar e me preparar para o inglês. Então você não precisa, você pode ser sênior no Brasil sem falar inglês, entendeu? Mas a diferença de oportunidade de salário é muito grande, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre dificuldades e alguns desafios que nós temos e como superar eles, tá? Primeiro, acho que pra mim, a primeira dificuldade que eu tive conversando com a galera aqui foi entender os sinais, porque assim, não tem um cursinho de inglês que ensine os sinais que você usa no dia a dia na programação, por exemplo, vírgula, ponto e vírgula, a barra invertida, chaves, então todos esses sinais que a gente utiliza dentro da programação eu não conhecia, e eu vi o pessoal falando e não entendia o que era, né? Então nós temos ali, por exemplo, brackets, slash, backslash, semicolon, minus e vários outros. Então no começo eu tive essa dificuldade e depois que eu aprendi foi tranquilo também, mas foi uma curiosidade que eu cheguei e o pessoal tava falando isso, eu não sabia, não tinha ideia do que o pessoal tava falando nas reuniões. A vantagem é que quando eu saí da reunião tinha brasileiros também que estavam ali, eu perguntei o que é, o cara falou, não, esses aqui são os sinais e tal, inclusive me passou um link da lista e tal, comecei a estudar e aprender quais eram os sinais. E outra diferença grande que tem você ao trabalhar para gringa, que você vai notar, é a diferença cultural, tá? O que eu vejo de diferença cultural, linguística também é... Aqui fora, no Canadá, Estados Unidos, na Europa é mais ainda, tá? Em alguns países, eu trabalhei com o pessoal de Londres, sabe? O pessoal da Inglaterra, o pessoal da Holanda, e lá é mais ainda, a Alemanha também. O pessoal, o brasileiro, ele é desenrolado, então a gente resolve qualquer problema.
O pessoal fora, ele tem um ritmo mais desacelerado, é mais devagar. A gente trabalha muito mais do que eles, na prática, porque a gente gosta de resolver as coisas, de sair do outro lado e tal. O processo deles é bem mais lento, é mais processo, entender como é que funciona. Às vezes entra um problema, para tudo, os caras não conseguem, travam e não conseguem resolver, coisa que o brasileiro se dá muito bem nisso. Outra diferença cultural que eu vejo com relação a isso é que nós temos o costume de chamar alguém, por exemplo, chama alguém aqui pra conversar, manda um oi, tudo bem, e fica esperando a pessoa responder. Então aqui o pessoal não te responde se você fizer só isso, né? Se for algum tema relacionado a trabalho. Se for relacionado ao trabalho, você vai mandar um oi, tudo bem, já vai mandar o que você tá perguntando. Não é rude isso, tá? Pra quem tá aqui fora, não é rude você já mandar o que você tá perguntando. E eu já cheguei no ponto contrário, porque assim, eu aprendi isso culturalmente, de tipo, mandar um oi, tudo bem ali, já mandar minha pergunta junto, né? Sem entrar em nada pessoal, já falar só direto do trabalho. E agora, quando eu converso com pessoas brasileiras, eu acabo mandando isso. Às vezes não mando nem bom dia, só mando o que eu pergunto, eu quero perguntar. E soa como rude pro brasileiro, sabe? Então isso é uma diferença cultural também. Outra diferença que a gente teve, quando eu falo gente, porque quando eu vim, viemos eu e mais 100 brasileiros pra mesma empresa, era a parte do horário de almoço. É curioso, porque o pessoal aqui não almoça igual o brasileiro almoça, de fazer um pratão lá, sentar 2 horas de almoço, na sexta-feira vai pra churrascaria, fazer uma baita de uma refeição. O pessoal geralmente almoça na mesa, né? Faz o lanche na mesa, é um sanduíche, uma saladinha, um negócio com frutas, um negócio mais leve, assim, sabe? O café da manhã é mais pesado e um almoço um pouquinho mais leve, um sanduichinho e tal. E o brasileiro não, né? A gente sabe, ele tem que comer, tem que ter um pratão. O indiano também é assim, então tem um prato de comida, tem a refeição mesmo, senta pra conversar. E até culturalmente a empresa se adaptou a nós, porque eles colocaram micro-ondas e montaram cozinha para que a gente pudesse ter a nossa refeição, né? Que é um negócio cultural brasileiro. Também tem essa diferença cultural aí. Mas no geral, assim, com relação a tecnologias, linguagens, formato de trabalho, é muito similar, tá? Vamos usar Scrum do mesmo jeito que a gente utiliza no Brasil. As tecnologias são JavaScript, Java, C#, Python, AWS, Azure. Os projetos são feitos das formas similares. Tem problemas igual os projetos são brasileiros. Você vai pegar legado, você vai pegar código ruim, tá? Não tem a glamorização, não é porque é aqui fora que o negócio é diferente. Não, você vai pegar muita coisa que não é tão legal, da mesma forma que a gente pega no Brasil, tá? Então, o trabalho no dia a dia é a mesma coisa. E agora, como que você faz para melhorar o teu inglês, né? Aí vai depender do nível que você tá, mas o que eu recomendo para você sempre? Se o teu foco é ir para fora, imersão, o tempo inteiro. E o que eu fiz? Pode ser que funcione para você também, tá? Você programar, vocês sabem que é um trabalho meio solitário. Você vai fazer algumas reuniões ali durante o dia, mas boa parte do dia você vai estar com o teu fone de ouvido, ali escutando uma música, ou no silêncio, ou white noise, ou qualquer coisa. O que eu fiz para eu melhorar meu inglês? Eu fiz a imersão, que era, eu tava o tempo inteiro escutando podcast em inglês. Com isso, eu tava começando a me acostumar com as palavras e aprendendo aos poucos também. Às vezes eu escutava 2 vezes um podcast que eu não tinha entendido. E existem vários podcasts que são podcasts de ensinar inglês que você pode fazer e eles vão te falando num ritmo um pouquinho mais devagar, sem ser tão devagar, mas é um ritmo que você consegue entender o que a pronúncia de cada uma das palavras. Mudar celular para inglês, assistir filmes em inglês sem legenda, porque se você botar legenda você não vai estar assistindo o filme em inglês, você vai estar lendo uma parada em português em vez de estar assistindo. Esse tipo de coisa te ajuda, tá? Outra coisa, estudar um pouquinho que seja todos os dias, tá? Nem que seja 20 minutinhos todos os dias, estude um pouco de inglês, tente conversar, arrume um grupo de amigos. Eu fazia isso, nós tínhamos um grupo de amigos que na sexta-feira a gente só conversava em inglês, então tinham 2 amigos nossos que já tinham morado fora, então falavam muito bem inglês, então a gente acabava falando errado, eles corrigiam, ensinavam a gente e tal. Isso ajuda bastante, tá? Outra coisa como eu falei antes, é importante você construir um vocabulário técnico em inglês, então você tem que, além de você aprender o inglês, se você fizer algum curso de inglês em alguma escola ou tentar aprender sozinho, é importante você construir esse vocabulário técnico, entender todos os termos, né? Tudo como que funciona cada um dos termos em inglês e ele em português, pra você entender o que é aquilo lá mesmo, entendeu? E com isso você vai conseguir melhorando o seu inglês aos poucos, tá? É bem importante você fazer isso. E aí eu vou te dar agora umas dicas sobre entrevistas que eu passei por isso, vários amigos fizeram coisas parecidas e também funcionou. Então, vamos lá, falar um pouquinho delas. Primeiro, é você entender qual que é a empresa, entender que o formato de entrevista e de currículo gringo é diferente do brasileiro, você precisa estudar sobre isso. Eu não vou trazer isso nesse vídeo, senão vai ser 1 hora falando sobre isso. A gente pode fazer um vídeo só específico falando sobre isso no futuro, tá? Mas você tem que entender que o currículo gringo é um pouco diferente do currículo brasileiro. Alguns lugares eles exigem uma cover letter, que é uma carta de cobertura onde você vai falar o porquê que você quer trabalhar naquela empresa e tal. E você entender a empresa, você entender que as perguntas que eles fazem, você precisa sempre direcionar pro cargo, pra empresa, pra tua carreira, e nunca, mesmo que a pergunta seja mais pessoal, tipo, me fale sobre você, não é pra você falar quantos filhos você tem, se você tem cachorro ou gato, não, é pra você falar sobre a sua carreira, entendeu? Coisas desse gênero você precisa entender. Sempre que você tá na entrevista, sempre que você tá no ambiente de trabalho, você tenta puxar o máximo possível pro ambiente de trabalho, carreira e futuro, e não pra tua vida pessoal.
Sobre perguntas em inglês, existe uma lista gigantesca que você pode pegar na internet de perguntas mais comuns. Eu fiz isso, tá? E pra mim funcionou, foi muito bom. Até que a maioria delas não me foram perguntadas durante as entrevistas, mas só o fato de eu ter lido, ter estudado, ter pensado numa resposta, eu fiquei mais confiante durante a entrevista e eu sabia exatamente como responder caso eles me perguntassem aquilo, tá? Então é importante você fazer isso. Saiba sobre a empresa, saiba sobre a vaga. Isso serve tanto pra entrevista em inglês quanto em português, né? Então saiba sobre a empresa, saiba sobre a vaga e tente fazer com que o entrevistador entenda que você realmente tem interesse em trabalhar naquela empresa e que você realmente vai contribuir para aquela empresa, tá? Esses são os pontos ali que eu diria que são principais para você conseguir se dar bem numa entrevista em inglês. Eu acho que é isso aí, então. Esse era o tema de hoje que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenha ajudado, dado uma esclarecida, tirado algumas dúvidas. Se tiver qualquer dúvida aqui, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder você, tá? E sempre encorajar você a continuar estudando, tá? Não é um processo simples, eu sei disso. Levei anos levei quase 13, 14 anos ali pra começar a estudar inglês na minha carreira de TI. E depois disso eu levei ali 5, 6 anos pra realmente aprender inglês. Então é um processo longo. É o mesmo processo que de programação também é demorado, não é algo fácil, não é algo simples. Se você não tiver no momento, tudo bem. Continua subindo na tua carreira em português e tal. E a hora que der um tempo, sobrar uma grana, investe nisso, porque é muito importante pra tua carreira, tá? Seja pra você imigrar ou pra você ficar no Brasil. Não desista, tenta fazer a imersão, né? Tenta conseguir pessoas pra conseguir conversar em inglês sempre. Se você quiser ajuda, no nosso grupo do Discord, o link tá aqui na descrição. Tem alguns canais lá que são pra conversação em inglês, então você pode chegar lá, chamar a galera e tentar fazer isso com o pessoal conversando em inglês e tal, pra manter essa imersão, né? Conseguir se comunicar e aprender palavras novas, melhorar teu vocabulário, melhorar a confiança principal. Acho que um dos principais pontos é você conseguir melhorar essa confiança. E é isso aí. Então se você gostou desse vídeo aí, não se esquece de dar aquela curtida, né? E agora tem 2 vídeos meus aqui na tela. Continua assistindo o vídeo do canal. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e happy coding.